Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Vamos a mais um santo do dia? Hoje, dia 17 de outubro, a igreja faz memória a um grande santo, Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo de Antioquia, né? E homem realmente um doutor da igreja, porque escreveu cartas para a igreja tão importantes quanto as de São Paulo. Olha, o que acontece com Santo Inácio da Antioquia? Ele nasceu perto do ano 35 da era cristã. Não era judeu, mas foi convertido pela primeira geração de cristãos, ou seja, pelos apóstolos escolhidos por Cristo, né? Por Pedro, né? Por Tomé, ou seja, pelos apóstolos mesmo, né? Mateus. E cresceu e foi educado entre eles, sendo discípulo de João principalmente. Tá? Ele sucede Pedro no posto de bispo de Antioquia, que era a terceira maior igreja, digamos assim, da era cristã. A gente tinha aí uma igreja grande em Roma, né, em Antioquia, e em Alexandria, e essa em Antioquia. Ele gostava de ser chamado de Inácio Nuromo, né? Inácio por causa de ignis, fogo, e Nuromo, que significa portador de Deus, porque assim ele viveu dessa maneira, né? Sendo portador de Deus e inflamando, incendiando a fé por onde ele passava. Sua atuação acabou chamando a atenção do imperador, né, Trajano, que decretou a sua morte por ser cristão. Como cristão, ele deveria ser devorado pelas feras no Coliseu, recém-inaugurado em Roma, né, para delírio de algumas pessoas que queriam ver sangue, né, dos cristãos. E lá vai ele então. E esse translado, né, de Santo Inácio de Antioquia, de Antioquia até Roma, foi talvez o auge da sua fé. O que seria o fim da pessoa, né, que seria marcado por tristeza, para ele foi enorme alegria. Primeiro que ele desejava o martírio. Ele dizia que quando ele morresse, né, seria assim uma honra para ele. Ele dizia, é melhor morrer, né, com Cristo do que ser rei nos confins da terra. Então, ele desejava esse martírio, né? Numa carta mesmo ele vai dizer, né, deixar-me ser alimento das feras. Eu sou trigo de Deus, é necessário que eu seja triturado pelos dentes dos leões para me tornar um pão digno de Cristo. Então ele desejava isso. Segundo, ele aproveitou todo esse translado para evangelizar enquanto pôde. Onde quer que ele estava, ele evangelizava. Quando sabiam que ele ia passar por um determinado lugar, né, apareciam então bispos, né, sacerdotes, né, leigos, enfim, pessoas que eram cristãs, que caminhavam para ouvi-lo. Ele evangelizou muita gente ao longo do caminho. Como se não bastasse, no navio ele escreveu 7 cartas importantíssimas de evangelização, né? É dele a frase, uma dessas cartas, que onde está o bispo, está a igreja, pedindo obediência da igreja ao bispo, congregava os irmãos à unidade, evangelizava. Eram cartas importantíssimas a várias comunidades cristã, né? E numa dessas, esse desejo de que ele queria realmente ter o seu sangue derramado por Cristo, né? Poucos santos têm esse desejo tão expresso, tão formulado, escrito, como é o caso de Santo Inácio de Antioquia, né? Um homem cheio de Deus, um homem que realmente entregou a sua vida ao Senhor e que vai ter aí a sua morte, né? Fazer a sua Páscoa definitiva no dia 17 de outubro de 107. Né? É o sucessor de São Pedro na igreja de Antioquia, homem importantíssimo, discípulo de João, homem que foi certamente assim fiel ao Senhor até o último dia da sua vida, e o seu caminho de morte foi um caminho de vida para muitos. Ele sabia que o sangue dos cristãos era semente de novos irmãos convertidos, né? E a igreja assim foi se espalhando. Ele fez realmente a sua parte, um homem de Deus que serve de exemplo para nós no dia de hoje. Vamos então receber a bênção diaconal pedindo a sua intercessão. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.